Eba! Que beleza! Muitas oportunidades estão à nossa frente, não é? Muitas, muitas e muitas. Mas agora, antes de tudo, vamos comemorar um aniversário que é maravilhoso, um aniversário que nem, né, nem todo mundo consegue chegar aos 95 anos com tanta vitalidade. Nós vamos passar um vídeo que está no BS. Por favor, Dorival. Só um pouquinho está chegando mais gente. 95 anos e ainda enviando mensagens de incentivo para o mundo inteiro. Nós temos muita boa sorte de tê-lo como mestre. Então, vamos ao vídeo. Isso aí, dona... Dia 2 de janeiro, comemoramos o aniversário de Ikeda Sensei. Uma vida dedicada em prol do juramento Seigan de mestre e discípulo. Daisaku Ikeda nasceu em 2 de janeiro de 1928, em Tóquio. Sua família era humilde e, desde criança, ele ajudava seus pais na coleta de algas marinhas. A saúde frágil sempre o acompanhou na infância, pois sofria de tuberculose pulmonar. Durante a Segunda Guerra Mundial, seus 4 irmãos mais velhos foram convocados pelo exército. A casa de sua família foi incendiada e o país ficou totalmente devastado. Após o término da guerra, sua família soube que seu irmão mais velho faleceu em combate na Birmânia. Essa perda marcou profundamente sua vida. A juventude de Daisaku Ikeda foi desafiadora. Ao consultar alguns médicos por conta de sua tuberculose, foi-lhe dito que teria uma vida curta. Talvez não passasse dos 30 anos de idade. Mesmo assim, era um jovem de sensibilidade aguçada, apreciava música clássica, escrevia poemas e participava de um grupo de estudos sobre filosofia. Muitas vezes, caminhava com um amigo às margens da praia de Morigasaki para conversar sobre questões da vida e declamar em seus poemas. Estava com 19 anos. Nessa época, Daisaku Ikeda aceitou o convite para participar em uma reunião de palestra da Soka Gakkai. Nesse dia, conheceu Josei Toda, um encontro predestinado a acontecer. O coração do jovem Daisaku Ikeda foi preenchido de esperança e sentiu que podia confiar em Josei Toda como a pessoa que lhe mostraria um novo caminho. E a partir daquele dia, ressignificou sua vida e decidiu que seria discípulo de Josei Toda. Mestre e discípulo iniciaram um grande movimento de propagação do humanismo budista da Soka Gakkai por todo o Japão. Com a confiança do mestre, o jovem Daisaku Ikeda liderou o crescimento da organização, que já contava com mais de 750 mil famílias, quando Josei Toda veio a falecer em 2 de abril de 1958. Daisaku Ikeda herdou o seu legado e dedicou a vida pelo juramento Seigan de mestre e discípulo. Com a foto de Josei Toda no bolso do paletó, sua jornada pelo Kosen-rufu mundial teve início em 2 de outubro de 1960. De lá para cá, a Soka Gakkai se expandiu para 192 países e territórios. Seus esforços despertaram centenas, milhares, milhões de valores humanos emergidos da Terra com a missão de concretizar o Kosen-rufu. Todos os sonhos de seu mestre foram concretizados. Não, Ikeda Sensei foi muito além. Com seu próprio exemplo, mostrou que o potencial de uma vida dedicada em prol do Kosen-rufu não tem limites. Aos 65 anos de idade, iniciou a principal obra de sua vida, o romance Nova Revolução Humana. O 30º volume foi concluído após 25 anos, quando contava com 90 anos de idade. Mesmo durante a pandemia, esteve sempre ao lado dos companheiros, não poupando esforços para incentivar uma única pessoa. Por meio de poemas, transmitiu força e coragem. Com suas fotografias, transbordou alegria e esperança. E ainda visitou os prédios da Soka Gakkai para oferecer daimoku e manifestar sua gratidão por todos os membros.
O dia 2 de janeiro representa mais que seu aniversário. É a prova de que uma vida dedicada a um verdadeiro mestre e ao juramento Seigan são capazes de gerar longevidade e mais, fazê-la brilhar e entrar para a história como um exemplo máximo de superação. Por essa razão, gostaríamos de manifestar Ikeda Sensei, muito obrigado. Feliz aniversário! Esse Por um Supremo Ideal está no BS, viu? Tem toda a cronologia da vida dele. É bem interessante de estudar, né? Para poder falar com propriedade do mestre. Então, feliz aniversário, Sensei. Então, como hoje, né? Nossa primeira reunião do DEB deste ano maravilhoso, de 2023, nós do DEB queremos agradecer o empenho de todos nesse ano de 2022, que não foi fácil, mas foi um ano grandioso de muitas vitórias. Muito obrigada pelo empenho, pela dedicação de cada um. Né? Cada um de nós sabemos o quanto nós nos empenhamos e o quanto nós crescemos nesse ano de 2022. E também queremos parabenizar os aprovados para o grau superior, que está, eu vou falar em ordem alfabética, viu? Para ninguém ficar com ciúmes. Então, assim, parabéns mesmo. Em ordem alfabética, Andréa Mota, Antônio Yazawa, Kleber Matos, Guilherme Manueles, José Roberto dos Santos, Luciano Pedro Ferreira, senhor Pedro Borges e Suzana Coutinho. Parabéns, a vida de vocês vai brilhar imensamente cada vez mais. Parabéns do fundo do coração. Uhul! Viva, viva, viva! A todos os senhores e senhoras, né? Parabéns. E esse ano vai ter mais. Esse ano nós temos, em setembro, para grau admissão, né? É provável, né? Então, tudo caminha para isso. Então, nos distritos é importante encaminhar o estudo, né? Para, em setembro, nossos membros estarem aptos a fazer o exame de budismo. Mas agora vamos para o curso avançado de budismo do nosso querido DEB da RN Pernambuco Norte. A fonte é o BS 2625, que tem a carta de Ano Novo, a terceira é 577, que o seu Pedro Borges está mostrando, o CEND, volume 2, página 405, e a Nova Revolução Humana, volume 26, é o capítulo Estandarte do Povo, que está no BS 2298. Isso está no convite, então não se preocupem, né? Sim. Para resumo do cenário histórico, Nichiren escreveu esta carta para a esposa de Omozo, um sacerdote leigo. Ela era a irmã mais velha do nosso amigo Nanjo Tokimitsu, um velho conhecido nosso. A recebedora desta carta havia perdido a filha. Que dor incrível. E essa filha, ela havia enviado várias cartas a Daishonin. Então, ambas eram bem discípulas, né? Discípulas fervorosas. Nichiren explica nesta carta, de forma simples e poética, a teoria dos 10 mundos, né? De forma simples e poética. E provavelmente esta carta tenha sido escrita no ano de 1281, um ano antes do falecimento de Nichiren. Então, ela é muito significativa, né? Vamos entrar em contato com o estado de vida de Nichiren Daishonin no último ano da existência, né, dele. Então, assim, é muito, muito significativo isto. O trecho do Gosho que vamos estudar é o seguinte: recebi 100 bolinhos de arroz cozidos a vapor e uma cesta de frutas. O dia de Ano Novo representa o primeiro dia, o primeiro mês, o começo do ano e o início da primavera. A pessoa que celebra esse dia acumulará virtudes e será amada por todos, assim como a lua vai aumentando de tamanho à medida que se move do oeste para o leste,
e assim como o Sol, brilha mais intensamente enquanto se desloca do leste para o oeste. O próximo. Em primeiro lugar, sobre a questão de onde exatamente se encontram o inferno e o Buda, um sutra diz que o inferno está abaixo da terra, e outro afirma que o Buda reside no oeste. No entanto, um exame mais cuidadoso revela que ambos existem em nosso corpo, de 1,5 metro de altura. E isso deve ser verdade, pois o inferno está no coração da pessoa, que em seu íntimo despreza seu pai e ignora sua mãe. Vamos agora estudar mais profundamente, né, com os tópicos da explanação do Sensei. Eu convido Dorgival. Obrigado, Venise. Então, essa carta de Ano Novo, né, como a Venise mesmo colocou, Nichiren Daishonin, ele explica com uma linguagem bem simples, né, e direta, a qual a gente compreende tanto o desejo de Nichiren Daishonin em agradecer esse oferecimento, quanto o verdadeiro significado de comemorar essa data, né? E aí a gente vai fazer uma pequena viagem assim na nossa própria mente, né? Porque sempre o Ano Novo, ele mexe com todos nós, né? Faz com que a gente possa encontrar pessoas da família, amigos, né? E ter aqueles reencontros. Nem que seja, né, o nosso desejo é ser presencial, mas também vale o virtual, né? E a gente precisa aproveitar ao máximo todas as oportunidades que temos, né, para isso. Então, essa carta de Ano Novo, o título dessa carta, em japonês, é traduzido literalmente como escrito dos bolinhos de arroz cozidos a vapor, né? Então, assim seria a tradução literal desse escrito. Pode passar para o próximo. E Nichiren Daishonin também menciona bolinho de arroz em outros escritos, né? Sempre próximo do Ano Novo. O bolinho de arroz, aí para a gente, quem conhece esse bolinho de arroz, né, já vai ter uma facilidade de pensar como é esse oferecimento desse bolinho de arroz. Para mim, que eu não conheço ainda, né, deu uma pequena descrição aqui, na explanação do Sensei, que ele explica que seria cortado em forma de X, para facilitar quando você separa o pãozinho, né, para se alimentar. E não deve ser muito pequeno, né? O cheiro deve ser maravilhoso. Para que pudesse ser facilmente dividido em porções menores. Eles faziam parte das celebrações da época de Nichiren Daishonin e são tradicionalmente realizados até hoje, né? Esses bolinhos de arroz até hoje são feitos, são realizados e são oferecidos no Ano Novo, no Japão. Aí uma coisa muito interessante é que, para a gente perceber, né, essa grandiosidade de Nichiren Daishonin, Sensei traduz, né, dessa forma como está escrito aqui, né, que com certeza a esposa de almoço recebia cada novo ano, de que forma? De que forma? Com a determinação de permanecer firme em sua prática budista como discípula de Nichiren Daishonin, não somente para seu próprio bem, mas também em nome da filha que havia partido. Então, assim, muito... A gente sente, né, tanto a dor dessa mãe, de ter perdido sua filha, quanto o coração de Nichiren Daishonin, que estava incentivando ela, né? Aí, como o Ano Novo se aproximava, ela deve ter renovado sua decisão de enviar esses oferecimentos a Daishonin. Então, ele louva de todo o coração sua sinceridade e vibrante determinação. Agora, como a gente fez no nosso outro estudo, a gente fez um treinamento, né? Que todo o nosso encontro é um aprimoramento para cada um de nós, né? Desenvolver pequenos diálogos que as pessoas também possam participar, mas que se detenham ao máximo a matéria, né? Que possa objetivamente expressar também sua visão em poucas palavras. Então, assim, vou abrir aqui rapidamente, né?
para que, vamos ver aqui, Dona Vicência, opa, ali escolhi, sobre o oferecimento do Ano Novo, né? A questão, né, do alimento, né? Como a senhora vê isso no final do Ano Novo? O ano novo é confraternização, é abundância, ter o pensamento de que será bem melhor, é abraçar, é perdoar, fazer uma reflexão, né, com a família, né? Nós fizemos o Gonguiô logo na madrugada, nós estávamos em Itamaracá, Ricardo com a família, os filhos, tudo, minha filha, o marido dela, tudo, e juntou todo mundo no quarto e fizemos o Gonguiô, o primeiro Gonguiô do ano. Foi assim, liderado por Ricardo, né? Ele tem o gorronzon especialzinho, o pequeno, né? De bolso. Então, juntou todo mundo, mesmo os que não são budistas, participaram desse Gonguiô. Então, isso aí é a união, né? Desejo de prosperidade, né? De perdão, e estarmos sempre juntos, né? E louvar cada vez mais, né? Essa carta que a gente lê todos os anos, que nos é enviado, e ler com todo o coração e guardar no íntimo e passar para as pessoas. Porque tem muita coisa assim que a gente passa por cima e mas não passa para outra pessoa. E a gente sempre passar. É esse o meu Maravilhoso, intento. maravilhoso mesmo. Obrigado, viu? Outra Obrigada. pessoa também que me marcou ano passado, com suas belas palavras também, em relação a essa questão de acolher o outro, né, de poder é, levar essa vida com uma leveza, né, ver sempre um ponto positivo de cada coisa. Pode abrir seu áudio aí, Suzana? Dá umas palavrinhas aí pra gente sobre essa questão de unir as pessoas, de encontrar as pessoas, né? E esse é o motivo do Ano Novo. Cadê Suzana? Suzana? Saiu. Caiu. Caiu. Bom, então, tem mais pessoas aí, né? Quem quiser abrir também seu áudio, poder contribuir um pouquinho com a gente aqui. Né? Tem o Pedro Borges, tem Boa noite. Boa noite. O Ano Novo é renovar as decisões e fazer ver as falhas que teve no ano anterior e decidir fazer a renovação das decisões e avançar um passo a mais. Então, cada ano nós avançamos um passo a mais. Corrigimos as falhas, né, através de um novo ano a gente decide o objetivo e faz a renovação e consegue concretizar nossos objetivos baseado nesse maravilhoso ensino do budismo Nichiren Daishonin. E esse ano para a gente é um ano muito significativo, é o ano do nosso CCPE. Então, a gente tem de fazer bastante luta, né, e renovar nossas decisões, como eu falei agora há pouco, para o sucesso total dessa construção e de nossas próprias condições de luta. Muito obrigado. É isso aí, Pedrão. O Pedro lembrou uma coisa importantíssima, né? Que é renovar, né? Renovar nossos objetivos, nossas decisões, que a gente possa fazer uma diferença naquilo que a gente tem desejo, que a gente tem objetivo, e esse sempre são os momentos propícios. Pode passar para o próximo, Patrícia, por favor. Então, sobre isso que a gente estava conversando aqui, o presidente Ikeda, ele continua falando sobre fazer de cada dia uma renovada partida, né? Então, esses objetivos do ano novo, ele deve ser renovado não somente no primeiro dia do ano, mas todos os dias, né? Então, o ano novo marca o início de um novo dia, de um novo mês e de um novo ano. Por isso, no Oriente, desde os tempos antigos, é conhecido como o Dia dos Três Começos. É uma trilogia, né? Não é Star Wars, mas é uma trilogia. Então, é um recomeço
que a gente está sempre renovando, não somente no início do ano, mas todos os dias do ano, né? E o Sensei já tinha mencionado em outro momento que esses primeiros dias, né, e os primeiros meses do ano é crucial para determinar o ano inteiro, né? Então, a gente tem assim, começamos o ano, mesmo naquele período de férias, mas com bastante tarefa para podermos determinar o ano inteiro a partir de agora. Não vai deixar para depois. Não vai deixar depois do carnaval. Todos podem começar com revigorante determinação a jornada dos 365 dias. É excelente oportunidade para despertarmos para o espírito budista da verdadeira causa, o espírito de sempre avançar a partir do presente momento, né? Que é a verdadeira causa, né? A gente está sempre partindo do momento presente, do aqui e agora. Quando agimos assim, nossa vida certamente transbordará de incontida alegria, né? Então, se você agindo dessa forma, mesmo nos momentos cruciais, vai estar sempre sentindo essa alegria, né? Porque você está sempre dando um pontapé inicial para poder transformar qualquer situação. Aí é bem poético também de Tridashani, da Sakeda, né? Ele fala assim o seguinte, né? Enquanto a Mãe Terra inicia uma nova jornada ao redor do Sol, os corajosos bodhisattvas da Terra, inflamados com sentimentos de nobre missão, entram em ação com um grande juramento pelo Kosirufo em 192 países e territórios, né? Então, é com esse sentimento da nobre missão, né? Aí pode passar? Então, enquanto nesse escrito, Nichiren Shonin afirma que uma pessoa que comemora esse dia, aí a gente sempre lembrando, né, desse trechinho do Gosho, com base na lei mística, acumulará constantemente virtude e benefícios e será amado por todos, assim como a lua cresce gradualmente, ficando mais cheia e o sol brilha ainda com mais intensidade à medida que sobe alto no céu. Então, assim, essa analogia, né, que Nichiren Daishonin utilizou no Gosho, na sua escritura, e dessa que traduz, né, de uma forma que quanto mais a gente se lança nessa missão, né, mais a gente vai ter esse brilho de ser cada vez mais alegre, né? Não tem aquela questão praticar para ser feliz, né? Por meio da nossa prática diária, da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, diante do Gohonzo, assinalamos uma renovada partida, despertando poderosamente a força da vida dentro de nós. O objetivo da nossa prática budista é conduzir uma existência de completa realização, o espírito de que todo dia é dia de ano novo, iluminado pelo sol da manhã, do tempo sem início. Olha que coisa mais linda, né? Então, a gente fazer com que a nossa determinação nas nossas orações diárias seja iluminado pelo sol da manhã, do tempo sem início. Tá joia? Então, aqui vou passar para Patrícia. Cadê você, Patrícia? Obrigada, Dorival. Feliz ano novo, né, pessoal? A gente teve uma conversinha aqui antes, mas algumas pessoas chegaram depois, e aí quero aproveitar para desejar feliz ano novo. Afinal de contas, ainda é ano novo, né? Assim, literalmente falando, hoje é dia 14 de janeiro ainda. E aí, Dorival trouxe para a gente toda essa importância, né, da gente comemorar o ano novo, mas eu acho que ele falou um ponto aí que é importantíssimo. Que, veja, comemorar o ano novo não é só, dia 31 a gente ir para a praia, estourar fogos e brindar, né? Comemorar o ano novo, na verdade, aí no final Dorival falou. Dorival, se eu estiver errada, você até me corrige. Ele falou assim, comemorar o ano novo todos os dias, né? Acho que foi essa a frase.
né? E aí, claro, que comemorar o Ano Novo todos os dias não é a gente fazer festa todos os dias, não é? É a gente pensar no que a gente quer para o nosso ano que está nascendo, que está se iniciando, né? E aí eu acho que Dorival trouxe toda essa importância de que é a gente entender que, né, o que é esse ano novo, a gente celebrar esse ano novo e entender que todos os dias é um ano novo na nossa vida, né? E aí eu queria trazer uma frase que Vinícius falou, que talvez eu não tenha, assim, me ligado muito, mas que eu acho que é extremamente importante, assim, da gente perceber que esse Gosho, que Nichiren Daishonin escreveu no último ano da vida dele, né? E aí Vinícius falou assim, imagina o estado de Buda, ou o estado de vida, desculpa, que era estado de Buda, né? Mas imagina o estado de vida de Nichiren Daishonin quando ele estava escrevendo essa carta, especialmente para essa seguidora, né? Vinícius falou no início que tem ali uma situação bem difícil, né? Perder o filho e tudo mais. Então, assim, gente, tem toda essa questão que o Dorival trouxe, que é extremamente importante, né, da gente entender sobre esse ano novo, mas veja, o coração de Nichiren Daishonin, nesse Gosho aqui, né, falava muito sobre essa questão aqui, que é o ponto que eu vou trazer para vocês. O inferno e o estado de Buda existem dentro de nós. E aí, quando o Vinícius falou isso, eu falei, caramba, e aí, só antes, assim, é muito interessante, porque todos os anos, né, assim, janeiro a gente vai estudar o bolinho de arroz, a gente fica meio com aquela sensação, de novo a gente vai ver o mesmo Gosho. E aí, veja que interessante, a gente estudou antes, né, o Débora estudou antes, mas hoje, quando o Vinícius falou aquela frase, eu entendi de uma outra forma, eu falei, nossa, é realmente uma mensagem muito forte, assim, muito importante, e aí eu já ia falar para os senhores, gente, a gente vai estudar aqui um princípio básico que é importantíssimo, mas agora eu consigo perceber ainda mais a importância do coração de Nichiren Daishonin quando ele trouxe, né, o que é isso aqui, ó, quando ele trouxe a possessão mútua dos 10 mundos nesse Gosho. E não é à toa que a gente vai estudar a possessão mútua dos 10 mundos agora, no início do ano. Vou agradecer por falar aqui. Você puder fechar o microfone da dona Severina, da dona Silvia. Porque agora sim, claro, já estava tudo na minha cabeça como é que eu ia falar para vocês, mas tem um outro sentimento agora, sabe, minha gente? Assim, nossa, eu já ia falar, gente, possessão mútua dos 10 mundos, o próprio Nichiren Daishonin e Ikeda Sensei quando explana, ele fala que é um dos principais princípios, né, do budismo de Nichiren Daishonin. E aí agora eu fico com o coração muito mais assim, eu falei, nossa, e ele frisou muito isso nessa carta, para esta seguidora, né, que estava sofrendo, é muito difícil, né, para uma mãe, para um pai perder um filho, né, na vida, né, como é que a gente fala assim, no trânsito natural da vida, né, geralmente a gente não vai perder um filho, não é? Então, Nichiren Daishonin, como sempre, muito benevolente, né? Ele trouxe aqui, aí acho que esse é um ponto para a gente trazer para as nossas reuniões de palestra, né? Para esse momento é o momento da gente poder refletir exatamente isso. Esse é o momento para a gente refletir, né, sobre isso. Mas, ok, Patrícia, o que é possessão mútua dos 10 mundos? Assim, todo mundo aqui já é veterano, temos muitos agora grau superior, não é? Mas aí, tanto Nichiren Daishonin quanto Ikeda Sensei nessa explanação, eles trouxeram de uma forma muito prática. Né? Então, lá antigamente, quando a gente estava, né, pré-Nichiren Daishonin, digamos assim, aí eu sempre falo assim nas explanações, que Nichiren Daishonin ele era muito visionário. Você já lembra que eu tenho falado alguma coisa dessa forma, né? Nichiren Daishonin olhava assim para hoje, século XX, né? Assim, porque ele vivia, só para vocês lembrarem, assim, Nichiren Daishonin vivia no século XIII, né? Era uma sociedade extremamente dominada pelos homens, era uma sociedade que tinha muita diferença hierárquica, né? Entre os próprios seres humanos, né? Então, assim, a gente tinha ali muitas, assim, e era de forma muito racional, dividir os seres humanos, né? Dividir casta, dividir o pessoal para que sempre tivesse alguém servindo, né? Para sempre que a gente tivesse alguém ali subserviente, né? Então, naquela época de Nichiren Daishonin, as pessoas tinham muito esse pensamento, assim, né? Tipo,
então, se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, né? Enfim, né? Se eu nasci para servir o meu Lorde, eu vou ter que fazer isso o resto da minha vida. Então, assim, quando Nichiren Daishonin trouxe esse princípio de possessão mútua dos 10 mundos, aí como coloca aqui, né? Foi uma quebra de paradigmas, porque a gente vai dizer para as pessoas que tudo que elas acreditavam não é verdade. Imagina, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas especialmente quando a gente falava sobre extremos, que é inferno e Buda, né? Então, né, antigamente, lá na época que Nichiren Daishonin estava, né, fazendo a pregação dos ensinamentos, o que o pessoal acreditava? Eles acreditavam que tanto o inferno quanto o Buda eram coisas extremas dos seres humanos. Assim, ou a gente está muito arretado ali no estado de inferno, falei arretado para não falar outra coisa, né? Ou a gente está assim muito iluminado, né, no estado de Buda, né? E aquilo ali são coisas externas aos seres humanos, a gente não teria nenhum controle, né? E está além da nossa vida. Ou seja, o que vai definir isso daí seria o momento da nossa morte. Então, naquela época, o que a gente acreditava? O pessoal, né? Eles acreditavam que o inferno era um lugar que, quando a gente morria, a gente ia para esse lugar ruim, né? Um lugar de sofrimento, e ele ficava assim, em algum lugar embaixo da terra, como se fosse, né? Enfim, assim, tá enterrado lá, você vai para o inferno. E aí a gente tinha o outro extremo, que era, se você não for para o inferno, você vai para o paraíso, digamos assim, entre aspas, né? Que eles chamavam de terra da perfeita felicidade, né? Que era um local que a gente chamava na época, né? A seita principal era a terra pura, né? Então eles acreditavam que existiam esses dois extremos, né? E aí, quando eu falo extremo, é extremo mesmo. Um é para um lado, ou você vai para o inferno, ou você vai para essa terra de perfeita felicidade. Então, não existia um negócio assim, tipo, caramba, mas difícil isso, né? Assim, como é que uma pessoa vai ser 100% ruim, digamos assim, ou 100% boa, né? Que negócio difícil e tudo mais. E aí, Nichiren Daishonin veio, né, para dizer, pessoal, esse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês, né, de extremos, de inferno num lugar e terra pura, né, de terra da perfeita felicidade em outro lugar, em outro extremo, não está certo. Vamos pensar junto aqui, e aí eu vou pensar junto com vocês aqui, né? Se a gente pensar em momentos, assim, situações da nossa vida, que a gente sentiu muita raiva, ódio, desejo de vingança, assim, eu vou falar algumas coisinhas, sei lá, assim, pensar naquele momento que, sei lá, atropelaram um cachorrinho da gente, a gente sentiu muita raiva, né? Se a gente pensar numa pessoa do trabalho que puxou o tapete da gente, foi falar mal da gente para o nosso chefe e tal, a gente ficou irado, né? A gente, sei lá, de tal forma, a gente também podia querer alguma vingança. Aqui a gente pode falar muitas situações, não é verdade? Se a gente for abrir o microfone aqui, a gente pode fazer isso na reunião de palestra, mas não deixa também muito, porque senão a gente vai ficar... Eu tenho certeza que todo mundo aqui, né, tem muitas situações que sentiu isso, não é verdade? Assim, não precisa a gente ficar com vergonha. A gente é ser humano, não é? E mesmo que a gente recite... Eu já estou dando um spoiler aqui, mas, né, a gente recita Daimoku todo dia, não é verdade? A gente faz um guiô todos os dias. Mas a gente sente um ódiozinho de vez em quando. A gente sente uma raivazinha. O motorista não parou na parada do ônibus, não é? Então, assim, pensou esse lado. Mas aí agora vamos fazer um outro exercício. Se a gente for pensar e lembrar também dos momentos em que a gente sentiu amor, a gente sentiu alegria, que a gente sentiu compaixão, empatia por outras pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai lembrar aqui de muitas coisas também, né? Dos momentos que a gente se encontrou no Kaikan, a gente sentiu alegria, né? Quando a gente ouviu um relato de experiência maravilhoso, a gente sentiu empatia, né? Pelo sofrimento, e sentiu compaixão, sentiu alegria pela vitória daquela pessoa, não é? E veja só, é a mesma pessoa, hein? É seu Pedro Augusto, que sentiu raiva do motorista lá que não parou no ônibus, na parada,
E é o mesmo seu Pedro Augusto que estava lá na reunião, lá no Caicão, ouvindo o relato. Não é verdade? Foram as mesmas pessoas, não é? E aí, isso é o que Nichiren Daishonin traz. Esses sentimentos, ódio, raiva, amor e compaixão, eles não estão separados. Eles podem ser, de certa forma, algum extremo, mas eles não estão separados. Na verdade, eles estão juntos. É o mesmo Pedro Augusto que sente todos esses sentimentos. É o mesmo Pedro Augusto que está passando por todos esses mundos, né? E aí, olha o que o Sensei fala aqui pra gente, né? O inferno e o Buda, e aí só um detalhezinho, eu coloquei como analogias, né? O inferno seria esse ódio, essa raiva, e o estado de Buda seria esse amor, essa compaixão, né? Na explanação tá assim, né? Eles se manifestam no nosso corpo, de 1,5 m, aí 1,5 m cada um, né? Alguns têm 1,70 m, tem, né, 1,40 m, mas é uma analogia também de Nichiren Daishonin, né? Esse inferno e esse Buda se manifesta no nosso corpo, independente do tamanho, né? E no coração da pessoa. Por isso que eu estava falando, né? O seu Pedro que sentiu raiva ali do motorista, o coração foi o mesmo coração que sentiu ali aquela alegria imensa quando ouviu aquele relato, não é? Eu acho que com esses exemplos a gente conseguiu perceber, caramba, sou eu mesmo, é a mesma pessoa, é o mesmo coração que sentiu essas coisas extremas, né? Mas aí, qual que é a diferença, né? Aí tem 2 pontos, assim, que eu queria destacar, né, na explanação, né? O primeiro ponto é quando o Nichiren Daishonin fala nosso corpo, né? Quando o Nichiren Daishonin está falando nosso corpo, ele quer dizer que esse mundo tá... todos esses mundos, eu estou falando de extremos, mas aqui todo mundo conhece os 10 mundos, não é? Que aí a gente vai passar ali por várias nuances, digamos assim, mas quando o Nichiren Daishonin fala nosso, né, ele está falando que são esses mundos que estão dentro de nós. E aí, não só isso, né? Quando ele fala nosso, ele fala também que é inclusive dele, Nichiren Daishonin, o Buda original, sem nenhuma distinção, sem nenhuma discriminação. Ou seja, não tem diferença entre o Daimoku de Nichiren Daishonin, o Daimoku de Ikeda Sensei e o Daimoku de cada um de nós. Não tem diferença. Inclusive, eu digo para vocês, se na época tivesse um ônibus lá na ilha, lá em Minobu, tenho certeza que Nichiren Daishonin ia ficar chateadíssimo se ele não parasse lá a parada que ele queria também, certo? Então, assim, mesmo Nichiren Daishonin, com toda a sabedoria dele, toda a iluminação dele, também tem os 10 mundos. É isso que eu quero trazer para vocês, certo? Então, assim, não precisa a gente sentir, por exemplo, vergonha. Nossa, naquele dia eu senti uma raiva, naquele dia eu senti uma animalidade. A gente vai chegar lá, mas não precisa a gente sentir vergonha, digamos assim, porque nós somos seres humanos. Inclusive, a Nichiren Daishonin falou, ele também tem esses 10 mundos, né? Então, o primeiro ponto de destaque aqui é esse, né? Nosso significa todos esses 10 mundos estão dentro do nosso corpo, do nosso coração, incluindo Nichiren Daishonin e Ikeda Sensei, todo mundo. E o segundo ponto, né, é que esse mundo, né, de inferno e de Buda, que antigamente era propagado como uma coisa externa e uma coisa muito ligada à morte, né, a verdade não está nem um pouquinho distante da gente, né? E aí veja o que eles colocam aqui. Existem na nossa vida, na vida de pessoas reais, aqui e agora. Mais uma vez eu vou frisar, em cada um de nós. Seu Pedro, né, que está lá, coitadinho, peguei seu Pedro hoje. Mas seu Pedro, que tem uma vida real, que é uma pessoa real, né, que está vivendo aqui e agora, né, vai passar por todos esses sentimentos. Aí é o pulo do gato que eu queria trazer para vocês, já falei um bocado, né? Quando a gente fala de possessão mútua dos 10 mundos, Nichiren Daishonin, nesse gostão especial, ele esclarece um pouquinho sobre isso, assim, da gente ter esses 10 mundos, da gente sentir
essas coisas todas. Mas qual é o ponto de virada aqui? Não é só a gente entender, tudo bem, então eu tenho ira. Então eu também, né, posso passar pelo mundo da animalidade. Não é essa. O ponto é... Vocês lembram da historinha do cachorro? De que cachorro a gente alimenta? E aí aqui é exatamente isso. Que mundo você quer alimentar? Você quer alimentar um mundo de ódio, de raiva, de vingança? Ou você quer alimentar o seu mundo de amor, de compaixão, de empatia, né? Veja, é preciso a gente estudar e entender os 10 mundos, mas o mais importante aqui é quando Nichiren Daishonin diz que a gente tem essa possessão mútua dos 10 mundos, ou seja, mesmo que a gente sinta ódio, a gente tem no nosso coração o estado, né, ou mundo de Buda, e a gente pode, na mesma hora, no mesmo instante, né, transformar esse sentimento e ir para um outro mundo. Como é que a gente faz isso? Através da nossa prática. Né? Então, esse é o ponto importante para a gente fechar aqui. Não é só a gente entender que existem os mundos e que eles vivem, né, que eles existem dentro de nós. O mais importante é que mundo eu quero alimentar. E aí é por isso que a gente pratica. É por isso que a gente faz Gongyo e Daimoku todos os dias, para que a gente possa, no momento de ódio, que o cara não parar na minha parada, ao invés de eu expressar ódio, eu ter uma empatia e dizer, caramba, deve ser muito difícil trabalhar como motorista de ônibus, porque ele é descontado no trabalho dele, porque ele chega atrasado. Claro, né? Também não precisa a gente ser compreensível demais e também não entender quando nossos direitos como cidadão, né, não estão sendo cumpridos. Até porque é importante, né, a gente ter essa raiva para, né, dentro do estado de Buda. Agora, veja a diferença, né? A gente poder externar essa raiva, mas dentro do estado de Buda, não é? A gente entender, ok, mas eu também tenho meu direito como cidadão. Então, o ponto que eu queria deixar aqui para os senhores, né, o que o Gosho ressalta é muito essa questão desses 10 mundos, né, de que a gente tem tanto o inferno quanto Buda dentro do nosso coração, mas sem ser, mas Nichiren Daishonin fala sobre essa possessão mútua, ok? Então, assim, não é porque eu estou sentindo ódio que eu tenho que ficar sentindo ódio. Meu estado de vida, ele não pode, assim, né? Eu estou falando, não é que não pode, mas a gente não quer que a gente fique ali nos mundos mais baixos, né? Imagina, a nossa vida inteira, inferno, fome, animalidade, não é para isso. A nossa prática da fé é para que a gente possa estar ali, né? Bodhisattva, Buda, erudição, né? Estamos aqui estudando hoje. Né? Então, assim, mesmo em meio a uma situação muito difícil, minha gente, a gente lembrar dessa possessão mútua. E aí, aquela velha analogia, né? O ladrão, né? O assassino, todos possuem o estado de Buda. A diferença é que, de repente, ele está há muitos anos no estado de inferno, né? Ele está ali vivendo, está alimentando o estado de inferno por muitos anos. Então, é mais difícil, né? Mas não é impossível, porque todos nós temos os 10 mundos, certo? Era isso que eu queria trazer. Eu acho que esse ano novo é um momento muito legal para a gente, né, poder... Nossa, Nichiren Daishonin, né, estava comemorando o ano novo dele pensando nisso, nesse princípio de possessão mútua dos 10 mundos. Para quê? Para que a gente possa começar um ano, assim, com mais esperança, não é? De repente, a gente não está numa situação muito fácil, digamos assim, mas a gente né, a gente consegue, a gente tem essa capacidade, né, e aí que a gente possa direcionar nossa, né, a recitação do nosso Gongyo e do nosso Daiboku diários, que, veja só, é tão benevolente que a gente acha assim, mas é eu que estou no estado de Buda, mas quando eu estou no estado de Buda, todos ao meu redor vão se beneficiar disso, né, dessa minha condição de vida. Então, realmente, assim, que a gente possa, né, nessa partida do ano novo, né, sempre se lembrar que nós somos capazes, né, que nós temos o estado de Buda e que ele não está distante da gente, ele está aqui dentro, basta só a gente, né, lembrar, estudar, não é? E recitar o Nam-myoho Renge Kyo,
certo? Da minha parte é isso, vou convidar agora a Gui, responsável da DE, para dar continuidade. Muito bom. Hi. Consegue me ouvir? Beleza. O Sensei também, ele coloca, assim, ele inseriu, né, um pouquinho também dos jovens nessa carta de Ano Novo, né, justamente por causa do tema do ano, né, ano dos jovens e do triunfo, que ano passado foi ano dos jovens e do progresso dinâmico. E é justamente essa luta contínua de Vila dos Jovens, ela faz parte da história da Gakkai, né, intrinsecamente. E ele lembra, né, estava lembrando assim a história da Gakkai, lá do Japão, que no dia 5 de novembro de 1961, né, eles reuniram mais de 100 mil jovens extraordinários, que eles, assim cumprindo, né, o juramento com o mestre Josei Toda. Né, a partir do instante que Toda Sensei expressou o ardente desejo de reunir essa colossal multidão de jovens, seguir em viagem, né, conta Sensei, pelo país inteiro, clamando aos membros. Acho que pode passar o próximo. Aí essa foto, né, do Sensei falando com os jovens na época. Se mobilizarmos os jovens bodhisattvas da Terra, valorizando cada um deles, alcançaremos a vitória infalivelmente. Esse é o momento para consolidar a união solidária dos jovens, visando a concretização da paz para toda a humanidade. E agora, 60 anos depois, os jovens que mantêm e dão a continuidade ao meu espírito assinalam uma nova partida com uma nova liderança. Isso lá no Japão, mas serve também, né, para o mundo inteiro. Não há nada mais reconfortante que ver essas pessoas admiráveis se empenhando com coragem para compartilhar o budismo. Nichiren Daishonin até cita uma passagem, né, no Sutra que afirma: se deseja saber as causas que foram feitas no passado, observe os efeitos que se manifestam no presente. E se deseja saber os efeitos que se manifestarão no futuro, observe as causas que estão sendo feitas no presente. Né? Então é aquela coisa de a pessoa, né, observar a sua época, né, o que está acontecendo hoje em dia, é justamente o passado é uma consequência do que a gente faz, né, e o futuro também vai ser essa consequência, né? Então a gente tem que sempre olhar o presente, né? Vamos assumir a liderança da transformação da história humana, com ideais e iniciativas originais e inovadoras. Ao fazerem isso, abrirão as portas de um novo futuro, no qual ressoará a canção triunfal dos jovens unidos pela paz. A Sogakai sempre triunfará com a força dos jovens, a organização sempre se desenvolverá e prosperará pela eternidade com a força de jovens capazes. Ele até conta, né, que num diálogo que ele fez com o Aurélio Peccei, cofundador do Clube de Roma, exploramos o conceito de revolução humana como meio para superar as ameaças que a sociedade enfrenta. Ele e eu concordamos que todas as formas de vida possuem inerentes o infinito potencial para a criação de valor, e que o ato de despertar confiantemente esse potencial dentro das pessoas conduziria à renascença do espírito humano. Estávamos convencidos de que a revolução humana dos jovens seria o fator fundamental para transformar o mundo. Aí pode passar o slide. Aí para finalizar, né? Deixa eu pegar aqui a frase que está mais exemplificada, né? Hoje, jovens cidadãos globais, SOCA, abraçando os princípios da posição mútua dos 10 mundos e dos 3.000 mundos no único momento da vida, estão revelando sua natureza de Buda e ajudando outros a fazer o mesmo.
com paciência e perseverança, estão criando um movimento popular de diálogo pautado pelo respeito a todas as pessoas, emulando o espírito do Bodhisattva jamais desprezar, em prol de um futuro mais promissor. A gente, usando essas plataformas de streaming, né, o Zoom, Google Meet, e até no YouTube também, né, a gente tem os canais da Gakkai, é justamente essa conexão. E o Cile Digital agora, né, que chegou para chegar mesmo, chegou chegando, né, é justamente uma ferramenta, assim, também inovadora, né, e facilitadora para as pessoas poderem ter esse acesso ao material da Gakkai, né. E também a questão dos aplicativos do celular, né, que é muito mais conveniente. Os Bodhisattvas da Terra são os discípulos que compartilham do mesmo espírito que o Buda. Ele fala que eles se erguem com o mesmo juramento do seu mestre e dão continuidade às ações corajosas e perseverantes dele. Nós, da família Soka, descortinamos o amanhecer de um ano novo e emocionante, determinados mais do que nunca a dar uma nova partida e avançar uma vez mais. Né? Essa foto aí eu peguei lá no BS, né? Que quando eu olhei assim, eita, olha, a foto da galera. Tem mais algumas lá também, né? Na matéria sobre o Jubileu de Ouro. É o Jubileu de bolo de arroz. Bolo de arroz. Bolo de rolo. É que falou tanto de bolinho de arroz que ficou, né? Mas é muito, muito importante, né, essa atividade que a gente teve, porque aí incentiva a gente a continuar ainda mais forte agora nesse ano, né, para chegar lá quando tiver o nosso centro cultural, né, que aí vai ser de arrasar, assim, as pessoas radiantes, né. Nesse ano de 2023, né, que se inicia, ano dos jovens e do triunfo, vamos nos unir como a maior coletividade de filósofos do mundo e fazer ressoar vasta e longínquamente por todos os cantos a canção do triunfo da paz e dos valores humanos, né? Então é assim que Sensei deseja um ano novo, né? E um ano assim de realmente grandes vitórias. A minha parte é só. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. E para finalizar, né, esse nosso maravilhoso estudo, A Nova Revolução Humana, o volume 26, Estandarte da Lei, Estandarte da Lei, o capítulo, está no BS 2298. Então, ele começa com: onde há desafio, há progresso. Onde há desafio, há esperança. Onde há desafio, há alegria. Onde há desafio, há felicidade. Onde há desafio, há vitória. No encontro com o mestre de dezembro, nós falamos sobre repetição, essa questão da repetição. Hoje nós vivemos nessa questão da repetição na carta de Ano Novo. Nunca é uma repetição, é sempre um reforçar para a gente aprender um pouco mais. Então, nós aprendemos um pouco mais hoje, não foi? E o trecho, o Sensei fala o seguinte para as pessoas na época, 1978. Ele diz assim: observando a atual situação econômica no Japão, não vemos nada além de notícias ruins. Ainda estamos em recessão por causa do alto valor do iene. Os negócios estão indo à falência e as empresas estão adotando cortes de funcionários. Poderia se colocar Brasil aqui, não é? Mas é 1978 no Japão. Exatamente por isso, é importante que compartilhemos o budismo com os outros. Justamente por isso, vocês se encontram aqui, como pessoas que abraçam o Gohonzon e praticam com sinceridade o budismo de Nichiren Daishonin. Vocês possuem uma brilhante tocha, que nem os ventos mais fortes conseguem apagar. A tocha da esperança e da coragem. Todos têm a missão de fazer essa tocha da fé arder cada vez mais intensamente e iluminar a sociedade. Incentivem seus amigos, transmitindo-lhes a luz da esperança e acendendo a chama da coragem no coração deles.
Nossa felicidade repousa em encorajar os outros e em ajudá-los a se tornar felizes. Quando a situação parecer dolorosa e difícil de suportar, lembrem-se, exatamente por isso preciso me levantar e agir. Exatamente por isso preciso mudar o meu karma. Encaremos tudo com a atitude de exatamente por isso. Então, exatamente por isso é carta de Ano Novo, para que nós possamos nos desenvolver, nos fortalecer, né? E fortalecer nossos amigos também. Aí, para finalizar, tem uma frasezinha do nosso Miguel Shiratori, na mensagem de Ano Novo. Com uma prática da fé assídua, junto com os companheiros da localidade, avancemos gradativamente rumo aos nossos sonhos. Vamos vencer em todos os aspectos da nossa vida e assim irradiar a luz da felicidade e da esperança àqueles ao nosso redor. Então, feliz ano todo! Muito obrigada. Bom, vamos abrir as câmeras para tirar aquela foto. Vamos lá. Não sejam tímidos. Mostrem seus rostinhos. Olha a Ed aí, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. Sensei. Estamos aqui. Foi. Parabéns. Obrigada, pessoal. Feliz ano todo, né, Venise?